Deus age quando você para de controlar. Provérbios 3:5. Vai te libertar. Você não está cansado porque trabalhou demais. Você está cansado porque tentou controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Existe um esgotamento que não vem do corpo, vem da alma. É quando você ora, mas continua tenso. Confia em Deus com a boca, mas com o coração ainda segura tudo com força. Provérbios 13:5. Não é um versículo bonito para quadro na parede. É um confronto direto com a nossa necessidade de controle. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui está o problema. A maioria de nós confia em Deus até o ponto em que entende. Quando deixa de entender, volta a assumir o controle. E é exatamente aí que Deus para de agir. Não por falta de poder, mas porque Ele não disputa o lugar que só Ele deve ocupar. Quantas vezes você disse que entregou nas mãos de Deus, mas continuou acordando de madrugada tentando resolver? Quantas decisões você chamou de fé, mas no fundo era um medo disfarçado de prudência? A Bíblia deixa claro em Salmos 127:1 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão não significa pouco resultado, significa desgaste sem propósito, esforço sem paz, controle sem descanso. Deus nunca prometeu que você entenderia tudo. Ele prometeu que cuidaria de tudo. Isaías 55:8. Nos lembra que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quando você tenta controlar, você está dizendo sem palavras que confia mais na sua lógica do que na soberania dele. Este vídeo não é sobre desistir da vida. É sobre parar de brigar com Deus. É sobre entender que controlar não é força, é insegurança. Que ansiedade não é zelo, é falta de descanso. Que fé não é ter todas as respostas, é continuar caminhando mesmo sem entender o caminho. Jesus foi direto em Mateus 6:27, quando perguntou quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida. Controle nunca acrescentou nada. Só roubou paz, tempo e saúde emocional. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber algo libertador. Deus começa a agir quando você solta. O céu se move quando você descansa. A resposta chega quando você para de forçar. Provérbios 3:6 continua dizendo que quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Não é você que endireita, é Ele. O convite aqui é claro. Tire suas mãos do controle e deixe Deus assumir o que sempre foi dele. O dia em que você percebe que não tem mais controle. Você tenta e tenta. Acorda cedo, planeja tudo, se antecipa aos problemas, calcula riscos, prevê cenários, toma decisões, ajusta a rota, faz o que pode e até o que não pode. Mas chega um momento em que mesmo com todo esse esforço nada muda. A porta não abre, a cura não chega, o relacionamento não se restaura, a resposta não vem. É aí que o chão começa a sumir sob os pés. Você olha ao redor e percebe que perdeu o controle. Ou pior, que nunca teve de verdade. Esse é um dos dias mais dolorosos da jornada humana, mas também pode ser o mais libertador. Quando as mãos estão vazias e o coração se desespera por não saber o que fazer, Deus começa a ensinar o que Ele sempre quis que você soubesse. Não era para você carregar tudo isso sozinho. Perder o controle é muitas vezes o ponto exato onde Deus encontra você de verdade. Porque enquanto você achava que estava no controle, orava sim, mas não confiava. Cantava sim, mas com medo. Jejuava, mas com ansiedade. Servia a Deus, mas querendo que tudo acontecesse do seu jeito. E o céu ficou em silêncio não porque Deus te abandonou, mas porque Ele estava esperando você perceber que a sua força chegou ao fim. A Bíblia mostra esse momento várias vezes. Em Êxodo 14, o povo de Israel está encurralado entre o mar e o exército de Faraó. Não há plano que funcione, não há controle possível. Moisés diz algo poderoso: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Essa é a virada. O povo não precisava de uma nova estratégia, precisava sair do caminho. Quando se calaram, o mar se abriu.
Talvez hoje você esteja nesse ponto, entre o medo e a rendição. Tentou todos os recursos, ligou para todo mundo, procurou ajuda, conselhos, atalhos, mas agora não tem mais o que fazer. E isso, longe de ser o fim, pode ser o começo da maior experiência com Deus que você já teve. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O conhecimento de quem Deus é não vem enquanto você está agitado, tentando salvar tudo. Ele vem quando você se cala, se rende e reconhece: eu não tenho mais o que fazer. O controle que você acha que perdeu pode ser o peso que Deus está tirando das suas mãos. Enquanto você carrega tudo, não tem espaço para receber nada novo. Mas quando solta, o céu responde. Quando desiste do controle, descobre a paz. E quando você para, Deus começa. O controle que nasce do medo e a fé que nasce da entrega. Controlar é um instinto humano, mas em muitos casos, esse impulso não nasce da sabedoria e sim do medo. Medo de que algo dê errado. Medo de que ninguém apareça para ajudar. Medo de que, se você não fizer tudo, tudo desmorone. E esse medo, mesmo disfarçado de responsabilidade, rouba sua paz, esgota sua alma e silencia sua fé. O que parece zelo, muitas vezes é desespero. O que parece planejamento, muitas vezes é apenas tentativa de sobreviver emocionalmente diante do caos. A raiz do controle é o medo. E o medo é o oposto da fé. Não apenas uma ausência de fé, mas uma presença ativa de desconfiança. Quem controla, na verdade, teme que Deus demore, que não veja, que não resolva. É como se no fundo da alma houvesse uma convicção silenciosa. Se eu não fizer, Deus não vai fazer. Mas Hebreus 11:1 define fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O medo exige evidência. A fé caminha com base na promessa. Onde o medo diz, e se não der certo, a fé responde, Deus prometeu, e isso me basta. Abraão e Sara são um retrato clássico disso. Quando a promessa parecia demorada demais, Sara teve uma ideia: usar sua serva para gerar um filho. O controle entrou onde a fé deveria permanecer. E as consequências daquela decisão nos acompanham até hoje. Gênesis 16 é um lembrete de que o controle nascido do medo gera frutos amargos. A promessa de Deus era clara, mas o medo plantou um atalho. O medo sugere atalhos. A fé espera o tempo certo. Em Filipenses 4:6-7, Paulo escreve: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Note o contraste. Ansiedade nasce do medo, a paz nasce da entrega. Quando você apresenta sua vida a Deus, não só com palavras, mas com rendição real, o medo perde força. E a paz, que excede todo entendimento, ocupa o espaço que o controle tentava preencher. A fé verdadeira não é cega, mas também não exige controle. Ela se apoia no caráter de Deus e não nos resultados visíveis. É como o salmista declarou: Em Deus ponho a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. Salmos 56:11. A confiança não anula os riscos. Ela apenas afirma: ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, ainda que doa, eu sei em quem tenho crido. Talvez você tenha vivido controlando porque tem medo de que tudo desabe, mas hoje o Espírito Santo está te chamando para um lugar mais profundo, um lugar onde o medo se cala e a fé começa a falar, onde você entrega não porque cansou, mas porque confia, porque entende que Deus não age enquanto você tenta fazer tudo do seu jeito. E quando a fé nasce da entrega, você descobre que o que parecia o fim era só o início do milagre. Quando seus planos afastam os planos de Deus. Nem todo plano que parece bom está alinhado com a vontade de Deus. Muitas vezes nossos projetos são bem estruturados, organizados, até mesmo coerentes com princípios éticos e espirituais. Mas, ainda assim, não são os planos dele. E é exatamente aí que o conflito se estabelece.
Quando a nossa lógica nos convence de que algo faz sentido, mas o Espírito Santo nos alerta que o caminho não é aquele, entramos em um embate silencioso entre o controle humano e a soberania divina. Provérbios 16:9 declara: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso não significa que planejar é pecado. O erro não está no planejamento, mas em não submeter os planos a Deus. É quando confiamos tanto na nossa estrutura que deixamos de ouvir a direção do céu. Quando os planos humanos ocupam o lugar da voz de Deus, mesmo com boas intenções, corremos o risco de construir castelos de areia, bonitos, mas instáveis. Jonas é um exemplo emblemático. Ele não era um homem sem fé. Pelo contrário, era profeta. Mas ao receber a ordem divina de ir a Nínive, decidiu seguir em outra direção. Não foi uma atitude inconsequente, foi uma tentativa de evitar o confronto com um povo que ele julgava indigno da misericórdia divina. Jonas tinha seus próprios planos, sua lógica, sua convicção. Mas a vontade de Deus não se dobra à lógica humana. O resultado foi uma tempestade, um peixe, e um processo de humilhação necessário para reposicionar aquele que havia se desviado da rota original. É exatamente isso que acontece quando nossos planos nos afastam dos planos de Deus. Não é que Ele nos castigue, mas que Ele nos ama tanto que nos freia. Ele nos confronta, nos chama de volta, nos permite passar por situações que nos fazem refletir. Será que estou tentando forçar algo que Deus nunca pediu que eu construísse? Tiago 4:13-15 nos adverte: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse texto não é apenas um lembrete espiritual, é uma base para discernimento. Toda decisão que parte da presunção e não da direção está em risco. Quando ignoramos a vontade de Deus para seguir nossos próprios planos, até o que começa bem pode terminar em frustração. Muitos estão hoje enfrentando ciclos de desgaste, não porque o diabo está atacando, mas porque insistem em caminhos que Deus não traçou. E quando Deus não está no plano, Ele também não se compromete com os resultados. Isaías 30:1 diz: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim, que fazem aliança, mas não pelo meu espírito. Forte, não é? A mensagem é clara. O controle fora da direção de Deus é rebeldia disfarçada de responsabilidade. Se você tem sentido resistência, se os seus planos não fluem mesmo com esforço, talvez seja a hora de parar e perguntar: isso foi algo que Deus pediu que eu construísse? Ou é mais uma tentativa minha de controlar os resultados? Parar agora pode parecer uma perda, mas na verdade é o começo de um reposicionamento espiritual. Quando você alinha seus caminhos aos caminhos do Senhor, até o que parecia perdido é restaurado. Deus não precisa da sua ajuda, Ele precisa da sua confiança. Existe uma linha tênue entre fazer a nossa parte e tentar fazer o papel de Deus. Muita gente diz que confia, mas no fundo vive como se o céu estivesse atrasado, como se o Senhor precisasse de um empurrão para agir. É aí que surgem as intervenções fora do tempo, os conselhos baseados na lógica humana, os atalhos que só aumentam a distância da promessa. Mas Deus não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua confiança. É duro admitir, mas às vezes a nossa ajuda atrapalha. Tentamos resolver relacionamentos feridos com manipulação emocional. Tentamos abrir portas com argumentos que disfarçam a falta de fé. Tomamos decisões com base no que vemos, ignorando o que Deus já falou. Ajudar nesses casos é tentar controlar. E controle é o oposto de confiança. Em 2 Samuel 6, Uzá tentou ajudar quando a arca de Deus parecia cair. Ele a tocou e foi fulminado. Deus não precisa de quem o segure, Ele precisa de quem o reverencie. Confiar é abrir mão de interferir. É descansar mesmo quando tudo grita por uma ação. É manter a paz mesmo quando a mente quer respostas. É dizer: Deus, se o Senhor quiser fazer agora, amém. Mas se quiser esperar mais, eu ainda confio. Em Isaías 30:15 está escrito:
Na conversão e no descanso estaria a vossa salvação. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. O que nos salva não é o quanto agimos, é o quanto nos rendemos. Quando você tenta ajudar Deus a cumprir promessas, está dizendo com suas atitudes que Ele é confiável, mas limitado. É como se dissesse: Senhor, eu creio, mas deixa eu resolver aqui porque está demorando demais. E Deus, com sua paciência infinita, permite que você veja os frutos dessa interferência. Não para te punir, mas para te ensinar. Para te mostrar que não há milagre verdadeiro onde ainda existe controle humano. Sara, como já vimos, tentou ajudar Deus e gerou Ismael. Mas quando parou de tentar e apenas creu, gerou Isaque, o filho da promessa. A diferença entre o que você pode gerar e o que Deus pode gerar é a essência do que estamos tratando aqui. Você pode até conseguir resultados temporários com sua força, mas só o que Deus faz permanece. Como diz Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. A grande virada na vida de alguém não acontece quando ela faz mais, acontece quando ela confia mais. Quando ela para de tentar convencer a Deus com jeitinhos e começa a confiar nele com rendição. Quando ela entende que ajudar Deus é uma ilusão, porque o Todo-Poderoso não está limitado à sua estratégia. Ele vê além, age no invisível, trabalha enquanto você dorme, prepara cenários enquanto você ora. Esse capítulo é um convite para tirar as mãos do volante e deixar Deus dirigir. É o momento de parar de tentar empurrar a promessa. O que vem de Deus não precisa ser forçado. Precisa ser crido. Porque onde termina sua força, começa o mover do céu. O silêncio de Deus enquanto você ainda quer controlar. O silêncio de Deus não é sempre ausência. Às vezes é pedagogia. Deus se cala não porque virou o rosto, mas porque está observando de perto o quanto você ainda insiste em conduzir uma vida que só teria sentido se fosse totalmente guiada por Ele. Enquanto você fala demais, analisa demais, decide demais, Ele observa em silêncio, esperando que a sua necessidade de controle se quebre por dentro. Porque a fé real não nasce quando Deus fala, mas quando você continua mesmo sem ouvir nada. Muita gente desiste nesse ponto. O silêncio machuca, gera dúvidas, ativa memórias de abandono. Mas é justamente aí que a confiança começa a ser testada. Jó, no meio de sua dor, disse em Jó 23, 8 e 10: Eis que se eu for adiante, ali não está, e se tornar para trás, não o percebo. Porém ele sabe o meu caminho. Provando-me sairei como o ouro. Isso é fé. É dizer, mesmo sem sinais, mesmo sem voz, mesmo sem direção clara, eu sei que Ele está trabalhando em mim. O silêncio de Deus é muitas vezes resposta para quem ainda não se calou. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como se aquietar se o mundo está em colapso? Como confiar se tudo parece travado? Aqui está a verdade dura e transformadora. Enquanto você continuar tentando empurrar portas, manipular resultados e conduzir os caminhos com suas próprias mãos, Deus permitirá o silêncio como forma de purificação, para que a sua fé deixe de depender daquilo que vê ou ouve e passe a se sustentar apenas em quem Ele é. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, o pai não corre atrás do filho no momento em que ele decide sair de casa. O pai respeita a escolha. Ele não impede, não força, não persegue, mas espera. E quando o filho cai em si, volta e encontra o pai já com os braços abertos. Essa é uma imagem perfeita de como Deus age quando tentamos controlar tudo e seguimos caminhos por conta própria. Ele não força a comunhão. Ele permite a crise, permite o silêncio, mas está sempre pronto para restaurar o que foi quebrado, no tempo certo. O silêncio de Deus não é rejeição, é refinamento. É como em 1 Reis 19, quando Elias esperava Deus se manifestar no vento, no terremoto e no fogo, mas ele veio em um sussurro suave. O controle busca espetáculos. A confiança reconhece a presença na sutileza. Talvez Deus esteja em silêncio
porque está esperando que você pare de esperar um milagre do seu jeito e comece a aceitar o processo dele, no tempo dele, com a forma que ele escolher. Se você está enfrentando esse silêncio, não o veja como punição. Veja como convite, um chamado para parar de controlar e começar a descansar. Um chamado para sair da lógica do fazer e entrar no espaço do ser. Ser filho, ser dependente, ser quebrantado. E no momento certo, quando o controle for entregue, a voz que parecia distante voltará a ser ouvida, com clareza, direção e paz. Quando a fé começa, o controle termina. Fé e controle não coexistem no mesmo espaço. Onde há controle, a fé não floresce. E onde há fé genuína, o controle perde o sentido. Isso não significa viver uma vida sem planejamento, mas sim compreender que planejar sem entregar é como construir uma casa sem fundação. Você até pode levantar as paredes, mas tudo estará instável, sujeito a qualquer tempestade. A grande virada espiritual acontece quando você entende que fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, mas confiar que Ele sabe quando, como e até se deve fazer. Essa confiança plena só começa quando o controle termina. Enquanto você ainda tenta manipular circunstâncias, calcular resultados e conduzir os desfechos, você pode até orar, mas não está confiando. A fé verdadeira só assume o comando quando você desce do trono das suas decisões e permite que o Senhor reine. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. E uma das marcas mais evidentes desses homens e mulheres foi justamente o abandono do controle. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés voltou ao Egito sem garantias humanas. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Eles não tinham previsões, mapas ou confirmações visíveis. O que tinham? Uma palavra de Deus. E isso era suficiente. O controle exige provas. A fé caminha sobre promessas. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito: porque andamos por fé e não pelo que vemos. O problema é que muitos ainda tentam exercer fé exigindo sinais. Mas isso não é fé, é dependência sensorial. A fé começa quando você já não precisa ver para continuar. Quando você obedece sem saber o que vai acontecer. Quando você entrega sem ter certeza do retorno. Pedro nos mostra isso em Mateus 14:29. Quando Jesus o chama para andar sobre as águas, ele desce do barco. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele caminhou sobre o impossível. Mas quando começou a analisar o vento, as ondas e o cenário, afundou. O controle entrou quando a fé saiu. Esse é o ponto. Quando você tenta entender tudo, você paralisa. Quando você confia, você avança, mesmo em terreno incerto. A fé não elimina o medo, mas supera o domínio do medo. Ela não traz todas as respostas, mas fortalece a alma para continuar, mesmo em meio às perguntas. O controle quer atalhos, garantias, certezas. A fé quer apenas uma coisa: a presença de Deus, porque se Ele está, isso basta. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Essa é a equação da fé. Você entrega, você confia, e Deus faz. Não o contrário. Hoje, Deus está te chamando para o fim do controle. Não porque quer te deixar no escuro, mas porque quer te conduzir por caminhos mais altos. Isaías 55:9 afirma que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Mas para trilhar esses caminhos, é preciso largar os mapas antigos, os cálculos, os planos que você mesmo desenhou. É preciso abandonar o controle e dar lugar à fé viva, porque só quando a fé começa, o controle termina e o milagre começa. A obediência que vai na contramão da lógica. Deus não está limitado à lógica humana. Sua vontade, muitas vezes, confronta a razão, desconstrói o planejamento e desafia o entendimento. A fé madura entende que nem tudo o que Deus pede vai fazer sentido, mas tudo o que Ele ordena tem propósito. O controle, por outro lado, exige lógica, garantias, previsibilidade.
E é por isso que, para obedecer a Deus, muitas vezes será necessário desobedecer à própria razão. Obedecer quando tudo faz sentido é fácil. Mas quando a ordem de Deus parece ilógica, arriscada ou humilhante, é nesse ponto que o verdadeiro coração obediente se revela. Em João 9, Jesus cura um cego de nascença ao cuspir no chão, fazer lodo e aplicar nos olhos do homem. Depois, manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Imagine o que se passou na mente daquele cego. Nenhuma parte desse processo fazia sentido lógico, mas ele obedeceu. E ao obedecer, viu. A obediência muitas vezes exige que você entre em ambientes que seu entendimento resiste. Em 2 Reis 5, Naamã, comandante respeitado, é instruído pelo profeta Eliseu a mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado da lepra. Ele se revolta, achando aquilo absurdo. Esperava algo mais digno, mais lógico, mas seus servos o convencem a obedecer, e só quando ele cede, mergulha e se submete, o milagre acontece. A lógica de Naamã o impedia de viver a cura. A obediência o conectou ao poder de Deus. Em nossa jornada, é comum que o Senhor nos peça atitudes que confrontam a razão. Pedir perdão quando você acha que está certo. Esperar quando tudo dentro de você grita por pressa. Abrir mão de uma oportunidade que parece perfeita, mas que não tem paz. Mudar de rota mesmo quando tudo já estava planejado. Essas são decisões espirituais, não lógicas, e são nelas que a fé se manifesta com mais profundidade. Provérbios 3, 5, 6 volta a ser o fundamento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O texto não está dizendo para abandonar a razão, mas para não se apoiar nela como pilar principal. O entendimento humano é limitado. A sabedoria divina é infinita. Obediência irracional não é irresponsabilidade, é rendição. Quando você ouve Deus claramente, a obediência se torna o elo entre o impossível e o inevitável. Ainda que pareça estranho, desconfortável ou até absurdo aos olhos humanos. Em Lucas 5, Pedro já havia pescado a noite toda e nada conseguiu. Mas Jesus diz: lança a rede. Pedro responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. E foi ali que o barco quase afundou de tanto peixe. O milagre estava na contramão da lógica, mas alinhado à voz de Deus. Se você tem lutado para entender o que Deus está pedindo, talvez esteja tentando aplicar uma lógica humana à estratégia divina. Mas Deus não está pedindo que você entenda agora. Está pedindo que confie, que obedeça mesmo sem ver, que se mova mesmo sem mapa, porque é nesse terreno, onde a lógica não sustenta, que a glória de Deus mais se manifesta. O descanso como arma espiritual contra o controle. Descansar não é desistir. Descansar é confiar com profundidade. É declarar em silêncio: mesmo que eu não veja nada mudando por fora, eu sei que Deus está trabalhando por dentro. Muitos acham que descansar é cruzar os braços e deixar tudo acontecer. Mas o descanso bíblico é uma postura ativa de fé. É uma entrega que fecha a porta para o medo, cala a ansiedade e bloqueia o impulso de manipular. Descansar é guerrear em silêncio, com o escudo da confiança levantado. Em Êxodo 33:14, Deus diz a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa promessa não tem a ver com férias, mas com alívio espiritual. O povo de Israel vinha de anos de escravidão. Cansados, sobrecarregados, habituados a sobreviver pela força, agora precisavam aprender a viver pela fé. O descanso que Deus oferece é mais que a ausência de luta. É a presença dele dentro de nós, nos dias bons e nos dias em que tudo parece parado. O controle é alimentado pela ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, é um sinal de que estamos tentando manter nas mãos algo que deveria estar nas mãos de Deus. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Note, ele não diz, eu vos ajudarei a controlar melhor. Ele diz, eu vos aliviarei. O alívio vem da troca de jugo. Saímos do peso da autossuficiência e entramos no descanso da dependência. O descanso espiritual é uma das armas mais poderosas contra o impulso de controlar. Porque quando você descansa em Deus, você desarma as estratégias do inimigo. O diabo opera onde há desespero. Ele sussurra mentiras no meio da correria, da agitação, da sobrecarga. Mas quando você entra em descanso, você entra no território onde o diabo não consegue mais te manipular. Em Isaías 30:15 está escrito: na conversão e no descanso estaria a vossa salvação. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. O mundo grita para que você faça mais. Deus sussurra para que você confie mais. O descanso é resistência. É dizer, mesmo que a situação continue difícil, eu não vou mais lutar com minhas próprias forças. É permanecer firme quando tudo em você quer agir. É escolher a paz quando tudo parece chamar para a pressa. É ficar de pé em silêncio, como fez o povo diante do Mar Vermelho, até que o mar se abra. Mas atenção, o descanso não é irresponsabilidade. Ele é fruto de uma fé madura. É o ponto onde a alma se aquieta, não porque está tudo resolvido, mas porque sabe quem está no controle. Quando você descansa, você está dizendo com o coração, eu confio mais na fidelidade de Deus do que na minha capacidade de resolver. Talvez hoje você precise parar tudo e descansar. Fechar os olhos e dizer, Senhor, eu entrego de verdade. Não com palavras, mas com atitude. Não com declarações emocionadas, mas com ações que provam que confio. Porque onde há descanso, há fé. E onde há fé, Deus age. Deus não está atrasado. Você é que está pressionando o relógio. Quem controla o tempo é Deus, não você. Mas quando a alma está ansiosa, queremos resultados imediatos. A oração vira cobrança, o jejum vira urgência. E o que era para ser uma jornada de fé se transforma em um relógio espiritual pressionando o céu. Quantas vezes você já perguntou, por que Deus está demorando tanto? A resposta pode ser desconcertante. Deus não está atrasado. Você é que está tentando apressar um tempo que ainda não chegou. Eclesiastes 3:1 declara, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo, não quase tudo, não só as bênçãos, não apenas os milagres, mas também os processos, as esperas, os silêncios, os não. O tempo de Deus não é apenas sobre o que Ele fará, mas sobre quando Ele fará. E isso exige um tipo de confiança que vai além da fé nos resultados. É a fé no cronograma do céu. Quando você tenta forçar o tempo, corre o risco de colher algo antes da hora e destruir o que seria uma bênção. O fruto colhido verde não sacia. O relacionamento começado fora do tempo não floresce. A decisão tomada por ansiedade pode custar anos de reconstrução. O filho pródigo pediu a herança antes da hora e viveu uma decadência que poderia ter sido evitada. O problema não foi a herança, foi a pressa. Em Salmos 31:15, Davi declara, os meus tempos estão nas tuas mãos. Esse versículo é um escudo contra a ansiedade. É um lembrete diário de que a vida não está à mercê do acaso, mas nas mãos do Criador. Se os tempos estão nas mãos de Deus, isso significa que nem os atrasos, nem as pausas, nem os desvios são acidentais. Tudo está sob controle. O tempo de Deus não é passivo. É preciso, estratégico e, acima de tudo, perfeito. Abraão esperou 25 anos pela promessa. José passou anos no Egito sendo preparado. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos até sentar no trono. Nenhum deles viveu promessas no tempo em que esperavam, mas todos viveram no tempo exato em que Deus preparou. Porque a espera não era castigo, era construção. Enquanto eles achavam que estavam esperando pelo trono, Deus estava preparando o coração deles para suportar o peso da promessa. A ansiedade não acelera o plano de Deus, só atrasa sua paz. E o controle que nasce da pressa
é o mesmo que pode gerar escolhas desastrosas. Por isso, Filipenses 4:6 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade tenta dizer que você está ficando para trás. Mas Deus diz: estou apenas te preparando. Você pode até não entender o tempo, mas pode confiar no Deus que está no controle dele. Você pode até não ver movimento, mas isso não significa que o céu está parado. Acredite, enquanto você espera, Deus está agindo em dimensões que você não enxerga. E quando Ele liberar, será no tempo exato, nem antes nem depois, no tempo perfeito dele. Entrega não é fraqueza, é a maior prova de fé. Muitos confundem entrega com desistência. Acham que entregar é sinal de fraqueza, rendição passiva, perda de posição. Mas na lógica do reino de Deus, entregar é o contrário de ser fraco, é ser maduro. É preciso mais força para abrir mão do controle do que para continuar tentando controlar tudo. Porque só quem confia plenamente em Deus consegue soltar sem desmoronar. Só quem tem fé verdadeira consegue parar de forçar e dizer com convicção: seja feita a tua vontade. Jesus é o exemplo supremo dessa entrega. No Getsêmani, diante do sofrimento que estava por vir, ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele não negou sua dor. Ele não ignorou sua angústia, mas ele entregou. E foi nessa entrega que a salvação da humanidade começou a se concretizar. A cruz não foi derrota, foi obediência. E a obediência só foi possível por causa da entrega. Entrega é confiança no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Quando você entrega, você está dizendo: mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que doa, eu aceito. Mesmo que pareça que estou perdendo, eu sei que estou nas tuas mãos. Em Salmos 37:5 está a base: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. A ordem é clara: entrega primeiro, confia depois, e então Deus age. Sem entrega, não há milagre. Sem confiança, não há intervenção. O controle nasce da desconfiança de que, se você soltar, vai tudo dar errado. A entrega nasce da certeza de que, se você continuar segurando, nunca vai experimentar o melhor de Deus. É o ato de dizer: eu não sou mais o responsável final por isso. Eu coloco nas tuas mãos. Não apenas com palavras, mas com ações. Parar de vigiar obsessivamente. Parar de insistir em uma porta fechada. Parar de tentar consertar o que só Deus pode transformar. Em 1 Pedro 5:7, a palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O verbo é lançar. Não é colocar com delicadeza. É lançar com força, com urgência, com a necessidade de alguém que já não consegue mais carregar. Deus está pronto para cuidar, mas Ele não força. Ele espera você entregar. Entregar é a ponte entre o fim do seu esforço e o início do milagre. É o momento em que o céu se move porque você saiu do centro. Quando você entrega de verdade, descobre que não está perdendo, está sendo poupado, que não está desistindo, está sendo conduzido, que não está ficando para trás, está sendo reposicionado. Você pode continuar lutando, insistindo, forçando, ou pode parar, respirar e entregar. Não é fraqueza. É o maior ato de fé que você pode praticar. E é quando essa fé se manifesta na entrega que Deus começa a fazer o que só Ele pode fazer. Você não precisa de uma resposta, precisa de rendição. Existe uma sede dentro de nós que parece só se acalmar quando encontramos respostas. Queremos entender o porquê da dor, o motivo do atraso, a razão da porta fechada, a lógica por trás de cada silêncio de Deus. A mente pede explicações, mas o espírito precisa de rendição. E é exatamente aí que muitos se perdem na caminhada. Confundem cura com esclarecimento, alívio com informação, paz com entendimento. Só que a Bíblia nunca prometeu que Deus explicaria tudo. Ela prometeu que Ele estaria com você em tudo. Em Deuteronômio 29:29,
Está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Existem áreas da sua história que Deus escolheu não explicar, pelo menos não agora. Não porque não se importe, mas porque sabe que se você depender de resposta para continuar, nunca aprenderá a caminhar pela fé. Hebreus 10:38 afirma que o justo viverá da fé. Viver da fé não é viver de respostas, é viver de confiança. Muita gente trava espiritualmente porque faz da pergunta o seu altar. A vida interior passa a girar em torno de um único ponto. Por que isso aconteceu comigo? Por que não deu certo? Por que Deus permitiu? E enquanto o coração insiste em erguer essas questões como centro da fé, a rendição fica bloqueada. Você ora, mas não solta. Você busca, mas não se entrega. Você pede direção, mas no fundo quer explicações. E Deus não negocia nesse nível. Ele não é um Deus que depende de ser entendido para ser obedecido. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu bens, filhos, saúde, dignidade. Passou por conversas duras com amigos e diálogos intensos com Deus. Em muitos momentos, ele fez as mesmas perguntas que talvez você faça hoje. Porém, quando Deus finalmente fala, em Jó 38 em diante, ele não entrega o manual detalhado do motivo de cada dor. Ele revela quem ele é. Mostra sua grandeza, sua soberania, sua sabedoria. E no final, em Jó 42:5, Jó declara que antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora o via com os próprios olhos. Jó não recebeu todas as respostas, mas recebeu algo maior: rendição diante da grandeza de Deus. Rendição é quando você reconhece que não precisa mais entender tudo para continuar confiando. É o momento em que você abaixa as armas do questionamento e levanta as mãos da adoração. Em Romanos 11:33, Paulo exclama que profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele termina rendido, não esclarecido sobre tudo. E é essa postura que liberta a alma da tirania da dúvida. Talvez você esteja cansado de tentar montar o quebra-cabeça da sua história. Cada peça que não se encaixa gera frustração. Cada capítulo que você não entende gera revolta. Mas Deus não te chamou para ser o analista da própria vida. Ele te chamou para ser filho. E filho não precisa ter todos os porquês respondidos para continuar amando o Pai. Em Filipenses 4:7, a palavra fala de uma paz que excede todo o entendimento. Se excede o entendimento, é porque a paz não depende de você entender. A rendição começa quando você decide trocar a pergunta pelo altar. Em vez de repetir o tempo todo por quê, você começa a dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Em vez de tentar explicar tudo para si mesmo, você se posiciona dizendo: eu coloco esse capítulo nas tuas mãos. Em vez de exigir que Deus te mostre o fim da estrada, você escolhe andar com Ele passo a passo, ainda que não enxergue o que vem depois da próxima curva. Rendição não é conformismo, não é aceitar a dor como algo definitivo, nem se acomodar na injustiça. Rendição é reconhecer que, acima de qualquer circunstância, existe um Deus que continua sendo bom, justo e fiel. É descansar em Salmos 23, que afirma que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. O vale não é explicado, mas a presença de Deus é garantida. Você não precisa de mais uma resposta para seguir. Precisa de um lugar de rendição mais profundo. Precisa ajoelhar por dentro, mesmo que o lado de fora ainda esteja confuso. Precisa dizer com sinceridade: eu abro mão de entender tudo para experimentar o que o Senhor tem para mim. Quando você faz isso, o controle perde a força, a ansiedade perde espaço e a presença de Deus ganha governo sobre o seu coração. Talvez a grande virada da sua história não venha quando Deus explicar o que passou, mas quando você aceitar que não precisa mais dessa explicação para confiar. Nesse ponto, a rendição se torna o maior ato de fé que você já praticou. E é exatamente ali, nesse lugar de entrega profunda,
que Deus começa a alinhar o que parecia sem sentido, a restaurar o que parecia perdido e a conduzir você por caminhos que jamais imaginaria trilhar. As portas que Deus só abre quando você solta a maçaneta. Existem portas na sua vida que não estão fechadas porque o diabo é forte demais, nem porque Deus se esqueceu de você. Estão fechadas porque ainda tem uma mão agarrada na maçaneta, tentando controlar o jeito, o tempo e a forma como elas devem se abrir. Enquanto você puxa, força, insiste e tenta derrubar a porta no seu ritmo, Deus permanece em silêncio. Não porque não queira abrir, mas porque as portas que Ele abre não se movem pela sua força, e sim pela sua confiança. Em Apocalipse 3, 7 e 8, a palavra diz que Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso significa que a porta é dele, a chave é dele e o tempo também. A verdade é que muitas das frustrações que você carrega hoje não vieram de portas que Deus fechou, mas de maçanetas que você decidiu segurar quando Ele estava pedindo para você soltar. Forçou um relacionamento que já não tinha vida. Insistiu em um trabalho onde a paz tinha ido embora faz tempo. Permaneceu em ambientes onde o Espírito Santo já não te confirmava mais nada. Você chamou isso de perseverança, mas lá no fundo sabe que muitas vezes era apenas medo de confiar que Deus poderia ter algo melhor. Em Provérbios 16, 9, lemos que o coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Não é você que define a porta, é Ele que define a direção. Em Atos 16, Paulo tenta entrar em determinadas regiões para pregar, mas o Espírito Santo o impede. Ele não encontrou as portas abertas que queria, mas encontrou o direcionamento que precisava. A porta fechada não era rejeição, era proteção. Logo depois, Deus lhe dá uma visão e o envia à Macedônia. Essa mudança de rota gerou um dos movimentos mais poderosos da igreja. Perceba a ordem espiritual. Primeiro Deus fecha uma porta, depois revela uma nova direção. Se Paulo tivesse insistido em forçar a entrada onde Deus estava fechando, teria perdido a oportunidade de viver o plano maior. Quando você segura a maçaneta com força, está na prática dizendo que sabe mais do que Deus, que o lugar onde quer entrar é o melhor, que a pessoa que quer manter é a certa, que a oportunidade que está tentando segurar é perfeita. O problema é que você enxerga só o agora e Deus enxerga o depois. Você olha o cenário, Deus vê o futuro. Em Isaías 22, 22, está escrito que Ele coloca a chave sobre o ombro do seu servo para abrir e fechar portas com autoridade. Isso significa que o controle legítimo das entradas e saídas da sua vida está nas mãos dele, não nas suas. Soltar a maçaneta é aceitar que porta fechada também é cuidado. É entender que o não de Deus é tão amoroso quanto o sim, que o atraso aparente pode ser, na verdade, livramento de algo que você ainda não tem maturidade para ver. Quantas vezes, depois de um tempo, você olhou para trás e pensou: se aquela porta tivesse aberto, eu teria me destruído. Na hora você chorou, reclamou, questionou. Hoje você percebe que o céu estava te protegendo de algo que parecia oportunidade, mas escondia armadilhas. Quando você libera a maçaneta, algo muda primeiro dentro de você. O coração para de viver preso à expectativa daquela porta específica e passa a viver preso apenas à vontade de Deus. Salmos 37, 23 diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Não são confirmadas as portas, são confirmados os passos. Deus se compromete com o caminho de quem se compromete com Ele, não com o controle de quem quer usar Deus para validar seus próprios planos. Talvez hoje você esteja diante de uma porta que não se mexe. Você já tentou conversar, explicar, aplicar, insistir, e nada muda. Pode ser que essa porta seja exatamente o lugar onde Deus está dizendo: solta. Você não precisa mais se humilhar para permanecer onde a graça já não está. Você não precisa mais se desgastar tentando manter vivo o que Deus já encerrou. Em alguns casos, a maior prova de fé não é continuar batendo. É virar as costas e seguir na direção que o Espírito te move, ainda que você não saiba para onde isso vai dar.
Apocalipse 3 também diz que Deus coloca diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Repare que essa porta é colocada, não é construída por você. Ela aparece no tempo certo, no lugar certo, para a pessoa certa que decidiu confiar, mesmo quando o cenário parecia confuso. É por isso que soltar a maçaneta não é o fim, é o começo de uma nova etapa. Enquanto você está preso reclamando da porta que não abre, pode estar deixando de enxergar a porta que Deus já começou a escancarar em outro lugar. Soltar a maçaneta é um ato profundo de cura interior, porque expõe o quanto o controle estava ligado a medos, traumas e experiências passadas. Você não solta porque não confia que alguém vai segurar você do outro lado. Só que em toda a Escritura, Deus se apresenta como Pai que sustenta, como Pastor que conduz, como Senhor que guia. Quando você finalmente abre mão de controlar quem entra e quem sai da sua história, entrega ao Pai o direito de decidir o que fica e o que vai embora. E Ele sempre decide melhor do que você. No fundo, essa porta que não abre talvez seja só um espelho apontando para um coração que ainda está preso à necessidade de controlar. Por isso, o próximo passo não é apenas diante da porta, é dentro de você. Mais do que portas novas, Deus quer formar um coração novo, curado, livre para confiar. O coração controlador que precisa ser curado para confiar. Há uma dor que não aparece em exame nenhum, mas governa decisões, relacionamentos e até a forma como você ora. É a dor de um coração ferido que aprendeu ao longo do tempo que confiar é perigoso. Talvez você não diga isso com palavras, mas suas atitudes revelam. Você decide tudo sozinho, não pede ajuda, não mostra fraqueza, não expõe vulnerabilidades. Quando alguém se aproxima demais, você se afasta. Quando algo foge do planejado, você entra em desespero. Isso não é só temperamento forte. Muitas vezes, é um coração controlador tentando se proteger. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Esse texto não é para te condenar, mas para te alertar. Um coração ferido pode se transformar em um coração controlador sem perceber. Você começa tentando se proteger de novas decepções e, quando percebe, está vivendo em um modo de defesa permanente. Tudo vira ameaça. Qualquer mudança gera pânico. Qualquer atraso parece abandono. Então você tenta controlar as pessoas, as respostas, os caminhos, até Deus. Só que controle não cura trauma, apenas o mascara. Muitas atitudes que você chama de prudência são, na verdade, medo. Medo de sofrer de novo. Medo de ser deixado de lado. Medo de ser traído, rejeitado, esquecido. Medo de reviver cenas do passado que ainda não foram tratadas. Por isso, você faz planos detalhados, define tudo, evita depender de alguém, evita depender do Senhor de verdade. Em Provérbios 4:23 está escrito: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é enrijecer, é permitir que Deus cure o que foi quebrado. Um coração controlador, geralmente, foi um coração desrespeitado em algum momento. Talvez você tenha crescido sem proteção emocional, precisando se virar sozinho. Talvez tenha sido traído em um relacionamento em que acreditava. Talvez tenha sido exposto, humilhado, decepcionado por pessoas em quem confiou demais. Então, por dentro, você concluiu: nunca mais vou passar por isso. Nunca mais vou depender de ninguém. Nunca mais vou ficar vulnerável. E sem perceber, levantou muros tão altos que começaram a impedir não apenas novos machucados, mas também novos movimentos de Deus. Deus, no entanto, não trabalha em corações blindados. Ele trabalha em corações quebrantados. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Quebrantado não é destruído, é sensível. É o coração que ainda sente, ainda se dobra, ainda chora, ainda escuta. O coração controlador se endurece. O coração curado se rende. E é nesse lugar de rendição que a confiança floresce. Para confiar em Deus de verdade,
você precisa deixar o Espírito Santo acessar aquilo que você esconde até de si mesmo. A oração deixa de ser apenas um pedido de mudanças externas e passa a ser um clamor por cura interna. Ezequiel 36:26 traz uma promessa poderosa: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei coração de carne. Coração de pedra é coração controlador, frio, calculado, preso ao medo. Coração de carne é coração tratável, que volta a sentir, que volta a crer. Talvez você perceba que não é só uma questão de comportamento. Você até tenta confiar, tenta entregar, tenta descansar, mas algo por dentro trava. Quando vai orar sobre um assunto, já imagina o pior cenário. Quando uma promessa demora, já se prepara para ser frustrado outra vez. Quando Deus te pede para esperar, seu coração entra em alerta, como se estivesse prestes a reviver uma história dolorosa do passado. Em 1 João 4:18, está escrito que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que expulsa o controle não é força de vontade, é amor revelado. Quando você sabe que é amado por Deus de forma profunda, constante e fiel, a necessidade de controlar perde força. Deus não quer apenas que você mude atitudes, Ele quer curar memórias. Quer entrar em cenas antigas que ainda governam seu presente. Aquele dia em que você foi deixado de lado, aquele telefonema que nunca chegou, aquele pedido de perdão que nunca veio, aquela vergonha pública, aquela porta que se fechou na sua frente e te fez se sentir pequeno. Enquanto essas áreas continuarem sangrando por dentro, o controle vai parecer a única forma de se proteger. Mas o Senhor está te chamando para algo maior. Ele quer tocar onde ninguém tocou, sarar o que ninguém viu, alinhar o que você já nem sabe mais como consertar. A cura do coração controlador começa quando você admite: eu não estou no controle e nem quero estar mais. Começa quando você ora como Davi em Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração perigosa para quem ama o controle, porque convida Deus a mexer em áreas que você preferiria manter trancadas. Mas é justamente essa abertura que muda tudo. Quando o coração é curado, confiar deixa de ser uma luta constante e passa a ser um caminho possível. Você não se torna perfeito da noite para o dia, mas passa a responder diferente. Em vez de correr para o controle, corre para a presença. Em vez de levantar muros, abre o coração em oração. Em vez de viver se defendendo, começa a descansar na proteção de Deus. Aos poucos você percebe que não precisa mais comandar tudo para se sentir seguro. A sua segurança passa a estar na fidelidade de quem nunca perde o controle de nada. Talvez hoje o maior milagre que você precise não seja uma porta aberta, um recurso liberado ou uma resposta imediata. Talvez o milagre mais urgente seja um coração curado. Porque quando o coração é curado, a confiança volta. E quando a confiança volta, o controle cai. É nesse lugar que Deus mais deseja te encontrar. Não no topo da sua força, mas no ponto exato em que você aceita que precisa ser tratado para, enfim, aprender a confiar. Quando você solta, Deus assume. Existe um ponto na caminhada com Deus em que Ele parece esperar apenas uma coisa de você: que você solte. Até aqui você orou, jejuou, chorou, explicou, tentou ajustar do seu jeito. Insistiu em conversas, pressionou circunstâncias, fez força em portas que não se movem. Mas há um momento em que o céu fica em silêncio e quase parece sussurrar ao seu coração. Enquanto você continuar segurando, eu não vou assumir. Não porque Deus seja indiferente, mas porque Ele não divide o governo da sua vida com o seu controle. Quando você insiste em manter tudo nas mãos, vive como se fosse o único responsável pelo resultado final. Isso produz um peso que Deus nunca colocou sobre os seus ombros. Em 1 Pedro 5, 6 e 7, a palavra diz para nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
Humilhar-se aqui não é se diminuir, é reconhecer quem deve estar no controle. É admitir: eu não dou conta, eu não enxergo tudo, eu não sei o que é melhor, mas o Senhor sabe. E é nesse reconhecimento que Deus começa a assumir o que você entrega. Enquanto você tenta controlar, você se desgasta em pensamentos repetitivos. E se der errado? E se eu perder? E se eu ficar sozinho? E se não acontecer? O controle alimenta esse ciclo de suposições. A fé rompe esse ciclo com uma declaração diferente. Ainda que eu não veja, eu confio. Salmos 37:5 traz a ordem e a promessa com clareza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Repare na sequência. Primeiro você entrega, depois confia, então Deus faz. Muita gente quer ver Deus fazer sem passar pela entrega, sem se posicionar em confiança. Mas o texto é claro. Há uma parte que é sua e uma parte que é dele. Soltar não é abandonar responsabilidade, é abandonar a ilusão de controle absoluto. Você continua fazendo o que cabe a você, mas entrega o que só cabe a Deus. Você continua enviando currículos, mas não tenta manipular portas. Continua cuidando da família, mas não tenta controlar o coração de todos. Continua orando pela cura, mas não se coloca no lugar de quem decide o tempo e o modo. Em vez de carregar tudo sozinho, você aprende a entregar, pedindo que a vontade de Deus prevaleça acima da sua. A Bíblia mostra isso de forma poderosa na história de Abraão e Isaque. Em Gênesis 22, Deus pede o que Abraão mais amava. Não porque quisesse tirar, mas porque queria provar quem estava no trono do coração daquele homem. Abraão sobe o monte disposto a soltar o que tinha de mais precioso. E quando levanta o cutelo, Deus intervém. Um carneiro aparece preso pelos chifres, o altar é levantado, Isaque é preservado e Abraão conhece um novo nível de Deus, o Senhor que provê. A provisão apareceu no exato ponto da entrega. Quando Abraão solta, Deus assume. Talvez na sua vida não seja um filho sobre o altar, mas um relacionamento que você insiste em salvar sozinho. Um projeto que você tenta sustentar à força. Uma imagem que precisa preservar para parecer forte. Deus está te chamando a colocar isso no altar também. Não para destruir, mas para redimir. Quando algo é colocado nas mãos de Deus, deixa de ser apenas seu e passa a ser dele. E tudo aquilo que passa para a mão dele entra no território do impossível, do inexplicável, do sobrenatural. Em Êxodo 14, 13 e 14, diante do Mar Vermelho, o povo entra em pânico. A lógica dizia que era o fim. Faraó atrás, mar na frente, nenhuma saída. Moisés, porém, libera uma palavra que resume o coração deste capítulo. Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Em outras palavras, tirem as mãos, aquietem a alma, deixem Deus assumir. E quando o povo para, o mar se abre. A intervenção de Deus vem quando a intervenção humana acaba. Talvez você pense, mas se eu soltar, tudo desmorona. Se eu parar de insistir, perco. Se eu deixar nas mãos de Deus, vou ser esquecido. Isso é o controle falando a partir do medo. Mas a palavra responde a esse medo em Romanos 8:28, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e está debaixo do propósito dele, não existe entrega que resulte em perda definitiva. Pode haver dor, ajustes, recomeços, mas nunca abandono. Quando você solta, Deus assume primeiro dentro de você. Você começa a perceber uma paz diferente, uma leveza que não sentia há muito tempo. A situação ainda pode estar igual por fora, mas você não é mais o mesmo por dentro. O coração deixa de bater na frequência do desespero e passa a bater na frequência da confiança. E pouco a pouco, o que estava travado começa a se mover. Portas que pareciam fechadas para sempre se alinham. Pessoas que você não conseguia alcançar são tratadas por Deus diretamente. Cenários que você jamais conseguiria organizar nas suas forças começam a se reposicionar. Esse é o convite de Deus para você hoje. Ele está dizendo:
Deixa que eu assumo. Deixa que eu guio. Deixa que eu cuido. Pare de tentar ser onipotente, porque só eu sou. Pare de carregar o peso do mundo, porque só eu posso sustentar todas as coisas. Seu papel não é governar tudo. É confiar em quem governa tudo. O passo que falta não é mais um esforço, é um ato de entrega. É a decisão de orar e, desta vez, não pegar de volta aquilo que você colocou no altar. O céu não está esperando você ficar mais forte, está esperando você se render. E quando você soltar de verdade, não só com a boca, mas com o coração e com as atitudes, você vai experimentar algo que talvez nunca tenha vivido em toda a sua caminhada. Não será mais a sua mão conduzindo a história. Será a mão de Deus, firme, segura, soberana, assumindo o controle que sempre foi dele. A liberdade de confiar, onde o controle termina e a paz começa. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser mais escravo do medo, da ansiedade e da necessidade de controlar tudo. A verdadeira liberdade espiritual começa quando você entende que não precisa mais segurar o mundo com as próprias mãos. Quando aceita que existe um Deus que não dorme, não se distrai, não se atrasa, não perde o controle de nada. E quando essa consciência desce do intelecto para o coração, algo muda dentro de você. O peso cai, o peito desenrola, a mente desacelera. Não porque tudo ao redor melhorou, mas porque você finalmente entendeu quem está no trono. Provérbios 13, 5 e 6 é o fundamento dessa liberdade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar de todo o coração é não deixar reserva escondida para o controle. É não manter um plano B secreto caso Deus não faça como você imaginou. É decidir que a vontade dele é melhor, mesmo quando fere a sua vontade. Nessa posição, o controle termina. E quando o controle termina, a paz começa. A paz de Deus não é a ausência de guerra, é a presença dele em meio à guerra. Filipenses 4:7 fala de uma paz que excede todo entendimento e guarda coração e mente em Cristo. Exceder o entendimento significa que a paz não nasce da lógica. Ela não depende de tudo estar encaixado. Ela vem quando você entrega, confia e descansa. Você continua vendo problemas, contas, desafios, diagnósticos, incertezas. Mas algo dentro de você se recusa a viver escravo disso. Porque a sua referência deixou de ser o cenário e passou a ser o caráter de Deus. Jesus faz um convite direto em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso da alma é a marca da verdadeira liberdade. Não é só dormir melhor, é não viver mais em guerra interna. É não passar o dia tentando prever tragédias futuras. É não transformar cada mudança em ameaça. É olhar para o amanhã com a certeza de que, aconteça o que acontecer, você não vai caminhar sozinho. Quando você para de controlar, descobre que não precisa mais ser forte o tempo todo. Pode chorar na presença de Deus sem vergonha. Pode admitir que tem medo, sem culpa. Pode dizer que não sabe o que fazer, sem se sentir menor. Em Salmos 23, Davi reconhece o Senhor como pastor. Um pastor guia, alimenta, protege, corrige, consola. Uma ovelha não precisa saber o mapa do caminho. Ela precisa apenas confiar em quem a conduz. A liberdade de confiar é exatamente isso. É viver como quem sabe que está sendo guiado, mesmo quando não vê todo o trajeto. Isaías 26:3 declara que Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. A mente firme não é a mente que sabe tudo. É a mente que, mesmo em meio a pensamentos confusos, escolhe voltar sempre para a mesma verdade. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é soberano. Deus está comigo. Essa firmeza gera paz. E essa paz é a marca de que o controle deixou de ser o seu Deus. A sua confiança saiu de você
e foi colocada totalmente no Senhor. Liberdade também é não precisar mais provar nada para ninguém. O controlador vive tenso, tentando mostrar que está no comando, que sabe o que faz, que tem tudo calculado. Quem confia em Deus não precisa dessa armadura. Sabe que pode errar, recomeçar, revisar, mudar de rota, desde que não saia da presença. A identidade não está mais ligada ao desempenho, ao resultado, ao reconhecimento das pessoas. Está ancorada em quem Deus diz que você é. E quando a identidade está segura, o controle perde função. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo oferece depende de circunstâncias organizadas. A paz que Jesus dá permanece mesmo quando tudo parece desorganizado. Ela não ignora a realidade, mas lembra o tempo todo que existe uma realidade maior do que aquilo que os olhos veem. A realidade de um Deus que governa, sustenta e conduz todas as coisas. Chegar nesse lugar de liberdade não é um evento, é um processo. Ao longo de toda esta jornada, você foi confrontado no controle, nos planos, na pressa, no medo, nas feridas do coração. Em cada capítulo, Deus te chamou a entregar um pouco mais, soltar um pouco mais, descansar um pouco mais. Agora, o convite é para viver assim diariamente. Não apenas em momentos de crise, mas em cada decisão, em cada plano, em cada expectativa. Confiar deixou de ser teoria e passou a ser estilo de vida. Você não vai se tornar perfeito de um dia para o outro. Ainda vai sentir vontade de controlar, de prever, de pressionar. Mas a partir de agora, você sabe que existe um caminho melhor. Em vez de segurar com mais força, você pode escolher levantar as mãos e dizer: Senhor, eu confio. Em vez de correr atrás de todas as respostas, você pode escolher descansar em quem já tem todas elas. Em vez de viver com medo do que pode acontecer, você pode decidir viver seguro em quem nunca será abalado. Finalmente, é aqui que tudo se encontra. No ponto em que o controle termina e a paz começa. No lugar em que você deixa de ser o centro da própria história e volta a ser filho diante do Pai. Onde parar de controlar deixa de ser perda e passa a ser libertação. Onde você descobre que a maior segurança da sua vida não está em ter tudo nas mãos, mas em ser totalmente conduzido pelas mãos de Deus. Essa é a liberdade de confiar. Esse é o começo de uma nova forma de viver. Amém.